Excelência, é assim como voto, são daquelas causas. Eu estou aqui como desembargador há 2 anos e 5 meses, é daquelas causas difíceis, porque eu vi o estado da criança, hoje um jovem de 22 anos, mas a gente tem que julgar pelo que está aprovado dentro dos autos. Então é por isso que eu majoro de 3.000 para 6.500 e não para 11.000, como foi o juiz da primeira instância, porque esses R$ 5.000 a mais estavam incluindo coisas, despesas e gastos que a Unimed já custeia, já paga a partir de outra decisão judicial. Então, é como voto, e essa é a síntese do meu voto, Excelência. Muito obrigado pela atenção e paciência. Perfeito, desembargador André Costa, desembargador Jaime Medeiros. Acompanho integralmente o eminente relator, conforme fiz antecipar em meu voto. Obrigado, desembargador Jaime. Desembargador Bezerra Cavalcante. Presidente, eu já havia votado provisoriamente nesse recurso. Acontece que hoje, ao chegar no meu gabinete, me deparei com um memorial da apelante, explicitando alguns fundamentos que eu não havia visto quando votei provisoriamente. Me chama a atenção o valor já pago pela Unimed nesse tratamento, alcança um valor de R$ 788.000. Me chamou a atenção também determinado valor repassado diretamente ao prestador de serviço. A Unimed diretamente ao prestador de serviço. O desembargador André fez uma análise interessante, que ao invés de 11.000, baixa para 6.000 e pouco. Tá certo? Quando a Unimed disse que já paga mensalmente 5.703. Essa pequena divergência entre o voto do relator, meu colega estimado desembargador André, e o que é referido no agravo, quanto essa divergênciazinha, presidente, muito pequena, eu vou trazer na próxima semana e peço vista. Perfeito. Vistas concedidas ao desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. Dia 24. Prosseguindo, processo número 360 da pauta, apelação civil número 021-7620, dígito 98/2020, apelante Maria do Socorro Moreira, advogado solicitante Dr. José Idenberg Nobre de Sena, apelado Banco Safra S.A., relator desembargador André Luiz de Souza Costa, a parte apelante solicitou sustentação oral. Dr. José Idenberg, ausente. Desembargador André. Vossa Excelência tem a palavra. Não estamos ouvindo Vossa Excelência. Isso é porque eu não estava ouvindo primeiro, no primeiro não ouvi o senhor, agora eu ouvi. Excelência, como a parte de sustentação oral e não compareceu, eu vou ser bem objetivo. O voto está lançado, foi votado, o recurso está sendo conhecido e não provido. Desembargador Jaime. Com o relator, Excelência. Desembargador Bezerra. Também com Sua Excelência o relator, presidente. Proclamando o resultado, recurso conhecido e não provido. Na sequência, o processo 422 da pauta, apelação civil número 045-4475, dígito 10/2011, apelante Ronald Campos Oliveira, advogado solicitante Dr. Rafael Carneiro de Castro, apelado Danilo Pontes de Araújo, relator é o desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. A parte apelante solicitou sustentação oral. Dr. Rafael, bom dia. Bom dia, Excelência. Bom dia, doutor. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. Perfeito. Desembargador Jaime. Obrigado, Excelência, cumprimentando o doutor Rafael, e tendo em vista que houve o integral provimento do apelo, só um minutinho, eu indagaria se ele vê necessidade de
de sustentação oral. Não, Excelência, nesse caso a gente também dispensa a sustentação oral. Muito bem. Então, peço licença para a leitura da emenda. Pois não, desembargador. A palavra Civil, processo civil, apelações civis, ação de prestação de contas de condomínio. Falecimento do réu antes da sentença da primeira fase procedimental. Petição dos autores requerendo a extinção do feito pela perda do objeto. Superveniência de sentença de homologação da desistência da ação e condenação do promovente dos consectários da sucumbência. Insurgências recursais dos autores. Alegação de inexistência de pedido de desistência. Necessidade de extinção do feito pela perda superveniente do objeto e fixação dos ônus sucumbenciais em face do réu, com base no princípio da causalidade. Acolhimento. Ação de prestação de contas. Intransmissibilidade da obrigação aos sucessores do réu falecido. Extinção do feito sem julgamento do mérito, na forma do artigo 485, 4 e 9 e parágrafo 3º do CPC. Precedentes do STJ. Perda superveniente do objeto da ação. Honorários advocatícios. Fixação com base no princípio da causalidade em face do réu, que deu causa à demanda. Artigo 85, parágrafo 10º do CPC. Recursos conhecidos e providos, sentença integralmente reformada. É o voto, Excelência. Muito obrigado, desembargador Jaime Medeiros, desembargador Bezerra Cavalcante. Com o relator, presidente. Eu também acompanhei a relatoria e proclamo o resultado. Recursos conhecidos e providos. Sentença integralmente reformada. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Excelência. Eu fico no aguardo de um segundo processo. Na sequência, o processo 424 da pauta, apelação civil número 077-4672, dígito 93-2000, apelante Amélio Gomes Rolim e Companhia Limitada, apelado Ambev S.A., advogada solicitante doutora Daniele Pereira de Siqueira Campos, relator é o desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. A parte apelada solicitou sustentação oral. Doutora Daniele, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, doutora. Bom dia. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. A senhora trata dos interesses Do apelado, a Ambev. da Ambev, não é? 424, né? Isso. Desembargador Jaime. Obrigado, Excelência. Cumprimentando o doutor Daniele. Tendo em vista, né, que não foi dado provimento ao apelo, eu perguntaria à senhora, igualmente, se tem interesse na realização de sustentação oral. Diante do desprovimento, eu dispenso, Excelência. Muito Obrigado, bem, eu peço doutora. então licença ao presidente para a leitura da emenda. A palavra. Direito civil, apelação civil, contrato de distribuição, ação de indenização por danos morais e materiais, alegação de abuso de poder econômico e sufocamento financeiro pela ré apelada, sentença de improcedência, preliminar de não conhecimento do recurso, extinção da pessoa jurídica no curso Para da lá ação. das 14, né? Equiparação com morte da pessoa natural, artigo 43 do CPC, artigo 110 do CPC, sucessão processual pelo sócio administrador já habilitado nos autos desde a inicial. Ausente prejuízo processual. Insurgência recursal, tese de revelia da ré afastada. Peticionamento por procurador sem poderes para receber citação. Comparecimento espontâneo não configurado. Precedentes do STJ. Pleito indenizatório, impossibilidade. Existência de distrato com quitação geral e irretratável. Cláusula que veda futuras reclamações em juízo ou fora dele. Ausente prova de vício de vontade e pedido de invalidação do instrumento. Respeito à autonomia da vontade e força obrigatória dos contratos. Intervenção mínima do Estado nas relações contratuais. Artigo 421 e 421-A do Código Consumidor. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, honorários majorados. Perdão, artigo do Código Civil.
Desembargador Bezerra. Acompanho o voto, relator. Eu também acompanhei o eminente relator e proclamo o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, honorários majorados. Agradeço, excelências. Só apenas uma dúvida pela ordem. Os honorários foram majorados para quanto, por gentileza? Só um Desembargador instante, Jaime. eu já tinha lido, excelência, eu fechei e vou abrir aqui de novo. Patamar de 15%, de acordo com o parágrafo 11 do artigo 85 do CPC. Agradeço. Eu desejo uma boa tarde a todos. Muito obrigada. Boa tarde, doutora. Vamos ao próximo. Na sequência, processo 426 da pauta, apelação civil número 011-7370, dígito 91/2019, apelante Arnaldo Luiz de Souza Barbosa, apelado Companhia Energética do Ceará, Enel, advogado solicitante Dr. Rafael Carneiro de Castro, relator desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, a parte apelada solicitou sustentação oral. Sim, o Dr. Rafael novamente. Dispensa a leitura do relatório, doutor Rafael. Dispensa, excelência. Desembargador Jaime. Pois não. Doutor Rafael, ele faça a mesma indagação diante do mesmo resultado, uma vez que não houve provimento ao recurso. Novamente, também, a gente agradece e dispensa aqui a sustentação oral, excelência. Senhor desembargador Jaime. Apelação civil, direito civil e securitário. Ação de reparação por danos morais e materiais. Sobrecarga de corrente elétrica. Curto-circuito em equipamento culminando com incêndio em imóvel comercial. Inexistência da cobertura securitária. Apólice contratada para proteção de imóvel exclusivamente residencial. Indenização não devida pela seguradora. Laudo pericial conclusivo sobre a causa do incêndio. Indicação de curto-circuito em ventilador de teto. Superaquecimento decorrente de contato dos condutores elétricos do próprio equipamento. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica afastada. Excludente de responsabilidade. Ausente nexo causal e defeito do serviço. Dever de indenizar não configurado. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados. Esse é o voto, excelência. Obrigado, desembargador Jaime. Desembargador Bezerra. O relator, presidente. Eu também acompanhei o eminente relator e aqui proclamo o resultado. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Obrigado, excelência. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Na sequência, processo 442 da pauta, apelação civil número 0200-162, dígito 81/2023, apelante Maria Eneide Souza da Silva, apelado Banco Itaú Consignado S.A., advogada solicitante doutora Ramine Cordeiro Soares Siqueira, relator é o desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. A parte apelada solicitou sustentação oral. Está com a gente. Boa tarde, novamente, excelência. Doutora, dispensa a leitura do relatório. Dispenso sim, excelência. Desembargador Jaime. Obrigado, excelência. Cumprimentando a doutora Ramine, mais uma vez, eu indagaria se vê necessidade da sustentação, uma vez que o recurso foi desprovido, mantendo-se, consequentemente, a sentença. Excelência, nesse caso, irei prescindir da sustentação, vez que alcançamos o resultado pretendido. Muito bem. Então, peço licença para a leitura da emenda. Apelação Apelação civil, consumidor, empréstimo consignado em deferimento de perícia grafotécnica. Possibilidade. Artigo 464, parágrafo 1º, 2 do CPC. Complexo probatório subjacente que já se revela suficiente a demonstrar a regularidade da contratação. Precedentes. Apelação conhecida e desprovida, sentença mantida. Esse é o voto de excelência que submeto ao crivo dos meus pares.
O relator, presidente. Na sequência, o último pedido de sustentação oral, processo 458 da pauta, apelação civil número 020-29-12, dígito 63-2022, apelante Luiz Vidal Neto, apelado Banco Itaú Consignado S.A., advogada solicitante doutora Ramine Cordeiro Soares Siqueira, relator desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, a parte apelada solicitou. Presidente, seu microfone está desligado, eu acredito. Doutora Ramine dispensa a leitura do relatório, Excelência, de igual modo, dispenso sim. agradecendo ao desembargador já então a observação, devolvo-lhe a palavra. Obrigado, Excelência. Doutora Ramine, já estamos diante da idêntica hipótese do caso anterior. Né? Excelência, de igual forma, então, irei prescindir, vez que alcançamos o resultado pretendido. Muito bem. Peço licença, então, a todos para a leitura do prospecto de emenda. Pois não. Civil e processo civil. Apelação civil, empréstimo consignado. 1. Instrumento anexado pela instituição bancária. Negativa de avaliação pericial. Desnecessidade da prova. Complexo probatório suficiente. Princípio do livre convencimento motivado. Negócio jurídico. Validade. Requisitos formais preenchidos. Comprovação de repasse do valor pactuado. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. É o voto, Excelência. Obrigado, desembargador Jaime. Desembargador Bezerra Cavalcante. Relator, presidente. Eu também acompanhei o eminente relator e aqui, é claro, o resultado. Recurso conhecido e improvido. Obrigado, doutora Ramine. Excelência, muito obrigada. Bom final de sessão a todos. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Encerrados, então, os pedidos de sustentação oral, passaremos aos processos pendentes de voto vista. É apenas um processo, que no caso é a apelação civil 457 da pauta, de número 020-5407-76-2022, apelante José Expedito Saboia Souza, apelado Banco Daicoval S.A., relator é o desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Na sessão ordinária do dia 13 de agosto de 2024, após anunciado o julgamento do feito epigrafado, o eminente relator, desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, proferiu seu voto no sentido de conhecer e improver o recurso. Por ocasião do lançamento dos votos provisórios, o eminente desembargador Francisco Bezerra Cavalcante manifestou-se para acompanhar a douta relatoria. Ato contínuo, o eminente desembargador André Luiz de Souza Costa pediu vista dos autos para melhor exame da matéria, vista concedida e adiado o julgamento. Marina, doutora Marina, por gentileza, me repete o número aí. Pois não, desembargador, é o 457 da pauta, apelação civil número 020-5407, dígito 76, 2022. Só um minutinho, por favor. Nem dispare. Pronto, Excelência, o processo está em mesa. Pois não, desembargador André. Eu apresento um voto muito longo, voto visto, ele tem 28 páginas, foge o meu estilo, mas como tinha várias questões a serem tratadas, eu vou logo para o final. Processo, só para lembrar, trata de uma apelação civil interposta por José Expedito Saboia Souza, nascido em 20 de junho de 63, atualmente com 61 anos e 2 meses de idade. Contra a sentença proferida pelo juiz da segunda vara civil da comarca de Sobral, nos autos de uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica, ajuizada pelo hora recorrente em desfavor do Banco Daicoval S.A., que julgou improcedente a pretensão alteral com fundamental. Aí eu pedi vista a melhor análise da matéria, e o cerne do apelo, na minha
ótica, disse a presença ou não de ato ilícito praticado pelo Banco da Ecoval, que incide responsabilidade civil. Aí eu falo da falha de prestação de serviço, né? Eu falo que, no caso, o recorrente, só para lembrar dos fatos, no caso, o recorrente alega ter firmado contrato de empréstimo consignado com o banco no ano de 2016, mas que, após perceber que havia sido implantado em seu contra-cheque a reserva de imagem para cartão de crédito em RMC, tomou conhecimento que a instituição financeira o induziu a erro e levou a contratar cartão de crédito consignado. E aí eu vou tratar da questão. Aí observe que o consumidor não nega a contratação com a instituição, apenas questiona sua manifestação de vontade para efetivar o negócio jurídico na modalidade em que foi celebrado. Ou seja, ele acreditava que era um cartão de crédito, contrato de empréstimo consignado, na modalidade convencional, e não um cartão de crédito consignado. Aí eu cito a definição que o Banco Central do Brasil dá do que é um cartão de crédito consignado, né, extraído do site do Banco Central do Brasil em 6 de agosto de 2024, e digo que, dessa forma, o contrato de cartão de crédito consignado, quando equiparado com o empréstimo consignado convencional, é mais caro para o consumidor, pois, na medida em que o desconto é limitado ao pagamento mínimo da fatura, a incidência de juros e taxas sobre o saldo devedor remanescente. É aquela história que eu já tratei aqui. A questão do dever de informação, da transparência, e me uso muito quando você pega a fatura do cartão de crédito consignado e não tem nenhum outro gasto a não ser o pagamento da fatura mínima, ou seja, nunca vai terminar esse pagamento. Eu já tenho tratado disso aqui na sessão, teve uns casos já que nós julgamos, e aí as faturas que estão de folha 143 a 292, os extratos das faturas, verifico que o apelante não utilizou o cartão de crédito questionado nenhuma vez. O que demonstra, e olha que essas faturas foram anexadas pelo próprio banco, o que demonstra que a intenção do consumidor era de tão somente contratar um empréstimo consignado convencional, com o intuito de ter descontos mensais correspondentes ao crédito adquirido, e não contratar. Vale ressaltar ainda que o instrumento pactuado possui redação confusa e induz a erro o adquirente, considerando que consta a seguinte informação: solicitação e autorização de saque via cartão de crédito consignado, folha 296. E aí eu vou citando, já citei aqui na vez passada, a obra da nossa colega de São Paulo, da magistratura, que é a doutora Mônica de Stasi, que é a tese de doutorado dela, que fala sobre o crédito digital e o superendividamento consumidor, uma análise da evolução do crédito e dos instrumentos de proteção ao consumidor em busca do equilíbro do mercado e de seus agentes, que é uma obra lançada esse ano pela Thomson Reuters, que é a revista dos tribunais. Aí eu trato sobre a questão, a diferenciação e acordo do Superior Tribunal de Justiça sobre o direito à informação e o dever de informar. E aí cito precedentes, ministro Luiz Felipe Salomão, ministro Herman Benjamin. Aí falo da questão da boa-fé, apoiando nos doutrinadores civilistas Nelson Rosenwald e o Cristiano Chaves Farias e o Felipe Braga Neto. E aí sigo em frente, sigo precedentes da Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 24 de 6 de 2024, precedentes, que foi da minha relatoria esse, precedentes do desembargador Evandro Nogueira, também da Quarta Câmara, julgado em 6 de agosto de 2024. Cito também precedente da Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 7 de agosto de 2024, relatora desembargadora Cleide Alves de Aguiar, e cito outro precedente da Segunda Câmara de Direito Privado, também publicado em 7 de agosto de 2024, da lavra do colega desembargador Paulo Rito Albuquerque. E aí, a partir disso, eu analiso a indenização por danos morais, da devolução dos descontos indevidos, e vou analisando, e aí chego à seguinte conclusão, Excelência. Por tais razões, com reciprocidade, respeito e consideração, divido do voto apresentado pelo eminente e excelentíssimo desembargador relator Francisco Jaime Medeiros Neto para dar parcial provimento ao recurso a fim de reformar a sentença recorrida para 1. Declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado questionado.
2. Arbitrar a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000, com incidência de juros de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso, conforme súmula 54 do STJ, e correção monetária aferido pelo INPC, súmula 362 do STJ. 3. Determinar a restituição dos valores descontados daquela questão de até 30 de março de 2021, que deverá ocorrer de forma simples, e depois em dobro, com incidência dos juros, conforme a súmula 54 e a súmula 43 do STJ. Ordenar que haja compensação da quantia depositada na conta bancária do consumidor. E 5. Inverter o ônus de sucumbência fixado, de modo que as custas honorárias recursais arbitradas em 10% sobre o valor da condenação fiquem inteiramente a cargo do apelado. Então, Excelência, em síntese, eu não vou ler o voto está extenso porque tem muita doutrina e cito a jurisprudência. Então, por esses motivos que, respeitosamente, eu divido do eminente colega Jaime Medeiros Neto. É como voto, Excelência. Perfeito, desembargador André. Desembargador Jaime, Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, Excelência, obrigado. Né? Eu não relutaria de forma alguma em acompanhar o nobre desembargador André, né, por sua sempre cuidadosa atenção aos feitos, mas em prestígio até mesmo ao seu trabalho, ao seu voto, às partes, tratando, embora a questão não seja complexa, mas os pormenores, os detalhes, sim, então que eu pediria vistas para uma melhor avaliação, já que o voto só foi disponibilizado agora, né? Exatamente. Certo? Então, até em prestígio ao vosso trabalho, eu pediria vista para melhor examinar. Viu? Perfeito. Vistas concedidas. Obrigado, desembargador Jaime. Muito obrigado. Desembargador Jaime Medeiros. Até aqui ainda temos, doutora Maria? Só os 2 processos pendentes de votação provisória no sistema. Quais são? Passando, então, aos processos com pendência de voto no sistema, apregou o processo número 6 da pauta, embargos de declaração número 023-8730, dígito 56-2020/50.000, de relatoria do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, pendente o voto do desembargador André Luiz de Souza Costa. Senhor desembargador presidente, senhor relator, já conversei com o desembargador Bezerra antes da sessão, eu vou pedir vista desses autos, eu recebi a parte em audiência com os memoriais, aí coloquei algumas questões com o desembargador Bezerra, a gente vai até conversar na semana. Aí eu estou pedindo vista desses autos. Ok. Vistas ao eminente desembargador André Costa. Na sequência, o processo número 31 da pauta, apelação civil número 026-5299, dígito 60-2021, de relatoria do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, também pendente o voto do desembargador André Luiz de Souza Costa. Doutora Marina, Pois não, desembargador. O 31 da pauta. Pronto, deixa eu só abrir aqui, que eu estava no outro voto aberto. Só um pouquinho, por gentileza. Pois não. Vou dar uma majoração dos danos morais. Marina, qual o número, por favor? Pois não, desembargador. É o 0265299, dígito 60-2021. Tá aqui. Pronto, não. Eu não tinha votado, mas conversei com o desembargador Bezerra, que gentilmente conversamos antes. Esse é um caso muito complexo, inclusive parabenizo o desembargador que está mandando que envie cópia do processo para o Ministério Público e para o Conselho Regional de Medicina, onde, por negligência de um hospital, causou a morte de uma mãe, que deixou duas filhas menores e o marido e tal. E aí, conversando com o desembargador Bezerra, eles tinham pedido 200 mil na primeira instância, o juiz fixou 30 mil para cada um. Aí, o desembargador Bezerra inicialmente estava pensando em acrescer para 80 mil, e depois, dialogando e analisando as questões nos precedentes da nossa Câmara, o desembargador Bezerra chegou a está fixando 100 mil reais para cada filha e para o viúvo.
E aí eu acompanho integralmente, parabéns, desembargador Bezerra, pela interpretação que ele trouxe. Realmente, claro que nenhum dinheiro vai trazer de volta ninguém ao convívio, mas é preciso que essas reparações de dano demonstre para quem presta serviço que tenha maior cuidado. Eu acho que é o terceiro caso que nós estamos tratando só nessa sessão hoje. E aí eu estou acompanhando integralmente para fixar o valor da indenização em R$ 100.000 para o viúvo, 100 mil para uma filha e 100 mil para outra filha. Acompanho integralmente o relator. É como voto, excelência. Presidente, eu só queria fazer um... Não, desembargador. Esse processo, presidente, ou este recurso, me chamou a atenção pela atipicidade do fato gerador, né, da indenização. Imagine, presidente, a senhora vitimada quando da Covid ingressou com sintoma de dores estomacais, por videoconferência, um médico que não é especialista em emergência e nem dores estomacais, fez a receituário da senhora e, infelizmente, essa medicação por essa médica passada, não surtiu efeito porque os efeitos, né, eram contrários aos sintomas que aquela senhora estava sentindo. A senhora, no dia seguinte, logo bem cedo, com os sintomas da doença por ela apresentada, né, pioraram, dores insuportáveis, foi pessoalmente ao hospital. Não estou imprudente. Eu vou dizer o nome porque não há segredo de justiça. Perfeito. E lá foi recepcionada por um médico oftalmologista. Isso me permita, desembargador, isso me chamou a atenção. Pois é, foi exatamente quando eu estava discutindo, presidente, me chamou a atenção isso. Médico oftalmologista receitar pacientes com dores estomacais e dizer que é Covid a uma distância terrível. Né? O juízo de primeiro grau optou em o pedido de R$ 800 a título de pensão alimentícia para o menor e uma indenização por danos morais de R$ 200 mil. Fui ao STJ. Todo mundo sabe aqui que eu não tenho indenização como esmola. Então, dito isso, indenização, para mim, deve apertar no bolso de quem provoca o problema. Está entendendo? Então, presidente, e aí eu não me contentei, eu disse, eu quero a ficha médica dessa pessoa. Mas imagina a ficha médica, presidente. Olha como uma coisa, doutora procuradora, é estranha, é esdrúxula. A ficha médica diz o seguinte, documento folha 201, relatório da ficha médica do usuário. Corrobora esta conclusão que tirei. A ficha médica diz o seguinte, 44 anos, refere que há 4 dias passou a apresentar mialgia importante, artralgia e dor em hemiabdômen direito, flanco direito, associada a náuseas, sensação febril, não mensurada e calafrios. Desde ontem informa ter recebido cianose e parestesia em mãos. Ao exame físico, paciente cianose distal em MSSS e TEC prolongado, menos 58, com abdômen flácido e doloroso difusamente. Paciente evolui hoje à tarde com hipotensão, PA 70/40 e taquicardia.
a despeito de hidratação venosa rigorosa e uso de ATB, EV, sendo indiciado DVA, porém, paciente persiste bastante sintomático. Na verdade, o que aconteceu com essa cidade? Ela pegou uma sepsia generalizada, em virtude do atendimento que fora dispensado dessa senhora. Tristemente, essa mulher morreu praticamente à míngua, por exemplo, porque foram atendidas por 2 médicos que, na minha visão, não havia neles a competência para decidir o que aquela paciente, infelizmente, tinha. Desmardou Bezerra, Pois não, André. Pode falar, André. vou fazer algo aqui que é o seguinte: eu, ouvindo o senhor atentamente agora, eu estou seriamente em dúvida se a gente não deve aumentar essa indenização. Porque o senhor acabou de dizer uma coisa agora que foi um negócio muito. Me permitam, desembargador, também, Claro. só É bem rápido. Não, Desembargador André, inclusive, na fixação, eu lembrei muito, porque a última vez eu vi que o desembargador Bezerra tinha fixado em R$80 mil para cada. Tá? Exatamente. Eu não tinha visto esse acréscimo, mas que o ratificaria agora em audiência sem problema. E fiz um comparativo, se é que pode se fazer comparativo com desgraça, com o nosso recente julgamento aqui, né? Eu acho que o fato é muito mais concreto, é muito mais palpável de que aquele outro que nós examinamos e Vossa Excelência tão bem... É isso que eu estava pensando, desembargador, exatamente. Foi a primeira coisa que me veio à mente, sabe, desembargador? Mas devolvo a palavra ao eminente relator para... Desembargador Bezerra, a parte pediu 200 mil para cada pessoa. Eu fiz uma conta aqui, o senhor falou 44 anos, não foi que a senhora tinha? A verdade, eu não alterei, André, a pensão alimentícia. Não, a pensão é o limite, R$800 mesmo. Não houve. Eu digo é o valor da indenização. Sim. Porque eu fiz uma conta rápida aqui, sou lendo aí e retratando, a gente tentando retratar o que aconteceu. Essa senhora, se vivesse até os 70 anos, e não é só isso que vive, fosse um salário mínimo por mês que ela ganhasse, entre os 44 anos vivesse mais 30 anos, nós nos aposentamos aqui com 75. Vitaliciedade nossa com 75. Se ela vivesse mais 30 anos, veja um salário durante 12 meses, um salário mínimo por mês, seria R$508 mil, 320. Eu fiz uma conta rápida aqui. A família pediu 200 para cada uma. Como o negócio é grave, inclusive, nenhum dos casos eu vi o que o desembargador Bezerra está fazendo agora. No final do voto, ele pede para mandar para o Ministério Público, pede para mandar para o CREMEC para apurar, porque a forma como aconteceu é uma forma, não vamos antecipar, mas flerta muito com o dolo. Entendeu? Assim, porque é uma forma, ou um conjunto de culpa aí, imperícia, imprudência, porque foi realmente vai descrevendo o fato, a gente vai retornando. Então, desembargador Bezerra, eu queria fazer aqui a sugestão, já que nós estamos dialogando sobre esse processo, a parte pediu 200 mil, seria 600 por cada pessoa. Se nós devemos aumentar pelo menos 150 mil para cada parte. Em face do precedente que nós tivemos naquela semana passada, que a coisa foi tirada a criança da UTI, passou em 3 hospitais, tirou da UTI, o plano tirou da UTI, porque, em tese, o plano não estava em vigor, não estava vigente, tinha um prazo de carência que não tinha. Aí a criança passou no hospital, segundo, terceiro morreu, né? Decorrência tirando da UTI. Nesse caso é mais concreto, a pessoa estava no hospital e pela falta de cuidado, de atenção, né? A senhora veio a falecer e deixou 2 filhos menores. Os R$800 foi o que pediram mesmo. O desembargador Bezerra deu o teto, foi o que pediram, R$800 por mês. Mas a gente não deveria, como uma questão pedagógica, o cuidar da vida que não tem preço. O senhor falou bem, desembargador Evandro, desgraça. Ninguém sabe, não dá para medir o que é desgraça maior ou menor quando se perde a vida. Mas eu acho que o nosso papel enquanto judiciário, a gente tem que saber o equilíbrio dos empreendimentos,
mas é preciso dar um recado para dizer: tenham cuidado, cuide da vida humana, o respeito à dignidade, o cuidado. Se vai oferecer um serviço, que ofereça um serviço igual. Claro que eu disse, vou dizer o que eu disse na sessão passada, desembargador Evandro, o senhor não estava presente, desembargador Evandro, o senhor estava na anterior, que eu disse, sim, tudo tem um fim, tudo tem uma finitude. É claro que todos nós aqui um dia partiremos para outro plano. Agora, que essa partida não seja causada por inconsequência, por irresponsabilidade, por imperícia, por imprudência. Então, Excelência, eu quero ajustar meu voto aqui, não sei o desembargador Bezerra pensa, mas por questão de consciência, pelo conjunto da ópera, ajustar a indenização para R$ 150.000 para cada filho e para o viúvo, diante dessas a explicitude que o desembargador Bezerra trouxe. É como o Pois voto, não. desembargador Bezerra, querendo lhe ouvir. Desembargador André, mais uma vez, Vossa Excelência pensa da mesma forma que eu penso para esses casos. Quando nós estávamos discutindo esse processo lá na minha assessoria, desembargador André, desembargador Jaime, desembargador Evandro, eu lembrei que disse uma certa feita, quando estava julgando um processo em que havia processo similar, só que não por erro médico, mas por morte de determinado paciente, né, de determinada pessoa que estava até contra, na época, Coelce, né, não era Enel, isso há 10 anos, 12 anos atrás, eu disse que o cidadão que está trabalhando em cima de uma doutora Leila não estava lá, mas o doutor Carlos já estava conosco. Você trabalhando em cima de uma casa, leva um choque, ocasionado por culpa exclusiva daquela da demandada, no caso lá era Coelce, e vem a óbito, por culpa exclusiva da demandada Coelce, pela morte eu tinha dado, na época, há 10 anos, 12 anos, R$ 150.000 a morte, pela morte. Penso que aqui eu fui ao STJ buscar a versão do STJ para esse tipo de fato. E encontrei exatamente esse intervalo, desembargador, de 100 a R$ 200.000. E em determinados casos ele vai até R$ 400.000 de indenização. Tá certo? Eu havia ponderado inicialmente em 80, mas sempre, como diz lá no meu, estava com uma pulgazinha de trás da orelha. Porque penso que a vida não tem preço. E quando a vida, desembargador, se vai por culpa de uma determinada instituição que tem a obrigação de cuidar de forma excepcional pelas pessoas que buscam seus cuidados, essa pena deve ser, essa pena, entre aspas, deve ser agravada. Né? O embaixador André hoje falou comigo, ponderou com R$ 100.000, eu fiquei muito feliz porque estava dentro do intervalo que eu havia visto para parâmetros dessa espécie no STJ, de 100, 200, indo até 400. Considerando também a condição econômico-financeira daquele que infringiu a norma. No caso aqui, um hospital de grande porte, hoje é considerado um dos maiores planos do Brasil, que é o Apvida, né? O patrimônio lá está dentro dos maiores do Brasil. Foi comentado, inclusive, bem recente. Bem recente, está na Forbes, né? Alguma coisa com relação a isso. Na revista Forbes, foi de 20 dias atrás, mais ou menos isso, está um dos maiores patrimônios do Brasil, né? Eu fico muito feliz quando o desembargador André mostra essa visão, que vai exatamente dentro da minha visão. E repito, indenização não é esmola, principalmente quando há morte. Principalmente quando a morte é ocasionada por culpa de alguém. E aqui, desembargador presidente, desembargador André, desembargador Jaime, parece que a culpa, né, pela negligência, pela imprudência dos médicos que atenderam a esse paciente é uma coisa clara e estúpida.
tá certo? Tivesse mais cuidado, talvez ele não tivesse se ido, né? Tá certo? Então, presidente, por conta disso, eu vou mais uma vez aquecer a ponderação do meu colega André, né, para fixar essa indenização para as três pessoas em 150 mil. Para cada um, 150 mil para os herdeiros do decurso. Perfeito. E mais, presidente, Foi não, e mais, só para terminar, o desembargador André também falou, eu estou em reconhecimento do desembargador André já falou, do ato ilícito perpetrado pelas acionadas, que envolve também a conduta de profissionais médicos, voto no sentido de serem remetidas cópias do presente feito em sua integralidade para o Conselho Regional de Medicina do Estado de Ceará, CREMEC, assim como para o Ministério Público do Estado de Ceará, a fim de que seja apurada, se assim entender, eventuais infrações administrativas ou criminal em relação aos profissionais que atenderam o paciente que veio a óbito. Quanto aos honorários, é aqueles fixados lá na sentença, né? Seria R$ 20.000. O juiz disse que condena as custas processuais, honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor das prestações vencidas, acrescida de 12 prestações vincendas, ainda sobre o valor da prestação vencida, acrescido de 12 prestações vencidas, ainda no montante de danos morais, transitado em julgado, arquivos, autos, baixa na distribuição. Isso aqui o juiz fez em referência aos danos morais, né? Aos danos materiais, seria a pensão, né? Que era arbitrada. Está entendendo? E eu aqui vou majorar mais 5% para 20% do valor arbitrado na sentença. Perfeito. Na origem. Perfeito. Certo? Fixando 20%, na forma legal. Perfeito. Eu vou só fazer o registro que, desde que entrei, o desembargador Bezerra tem essa preocupação quanto à fixação de indenização por danos morais. Eu, como oriundo de juizados especiais, era o prato do dia. O prato do dia é o dia todo. Alguns verdadeiras aventuras jurídicas, outras que a gente via que o dano era bem mais sério do que a limitação imposta pela Lei 9.099, mas por uma questão de necessidade até desembargador, né? Optava aquela pessoa que havia sofrido o dano de procurar uma via mais rápida para a resolução do conflito, como juizados especiais. E falo também, desembargador André, como magistrado, não que queira ser dono do mundo ou dono da razão, mas porque, às vezes, o que é justo é muito difícil de ser cumprido. É mais dificultoso, não vou dizer muito difícil, mais difícil. É dificultoso. Ela tem um maior grau de dificuldade conforme o peso ou a consequência dessa condenação. Ainda bem também, desembargador André, como Vossa Excelência gosta de dizer, sem rasgar seda, esse arrojo que Vossa Excelência tem em ter um espectro mais aberto foi muito interessante para essa Câmara. Quem sabe, desembargador Bezerra, nós possamos chegar ao ponto de arbitrar, né, se não o bastante para compensar o dano, mas que nós possamos chegar pelo menos perto. Né? É uma preocupação minha desde que entrei aqui. E registro isso. Né? E nessa toada, né, parabenizando a iniciativa, mais uma do desembargador André Costa, lançar meu voto com aquiescência ao
à majoração, ao envio de cópias ao Ministério Público, ao Conselho Regional de Medicina e também com a majoração dos honorários advocatícios, ratificando o voto que já havia lançado anteriormente. Senhor presidente, queria só fazer um comentário final. Primeiro, agradeço a generosa palavra de coração, mas tem um professor que já nos deixou, o professor Dalmo de Abreu Dalari, escreveu muito livro, acho que nós temos Teoria Geral do Estado por ele, e quando ele falava de segurança pública, mas se aplica a todos, assim, eu acho que os nossos julgamentos, quem está tentando construir uma jurisprudência que não é fácil, é tipo no objetivo do que ele dizia, que a gente não precise mandar flores para as vítimas, que a gente não tenha mais vítimas. Eu sei que isso é uma coisa muito utópica, mas quando a gente define essas indenizações, discute aqui abertamente, com transparência, é sempre pensando no caráter pedagógico, não punitivo. Tem a punição, tem a sanção, esse dinheiro não vai trazer os familiares de volta, quem já foi, mas é tipo assim, ao invés de pagar indenização, que as instituições, as prestadoras de serviços, tomem mais cuidado para que diminua o máximo possível o número de vítimas. E para mim é um orgulho, quer dizer, com muita tranquilidade, fazer parte dessa Câmara, estar aqui ladeado pelo senhor na presidência, embaixador Bezerro Decano, embaixador Jaime, eu acho, embaixador Djalma, que hoje está de férias, não está presente, que a gente possa construir uma jurisprudência justa e adequada a cada caso. Muito obrigado, senhor presidente. Que não valha mais a pena aquele proceder, desembargador André. Exatamente, exatamente. Perfeitamente. Então, proclamando o resultado. Recurso Está negado. Rejeitado a preliminar de legitimidade passiva do réu, negar provimento ao recurso interposto por Hospital Antônio Prudente Limitada e Apvida Assistência Médica Limitada e dar parcial provimento ao recurso dos autores para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 150 mil para cada um dos autores, mantendo-se o valor do pensionamento em R$ 800 e majorando também os honorários advocatícios. Bom, ao final, determina-se a remessa de cópias ao Ministério Público e ao Conselho Regional de Medicina para as apurações, se porventura constatada, de responsabilidades. É o resultado do julgamento proclamado. Mais alguma coisa, doutora Maria? É um prazer voltar momentaneamente ao convívio dos colegas. É sempre bom participar. Fazer uma alteração em uma, viu, Maria? Apesar da pauta extensa, né, é sempre harmoniosa. Cumprimentar mais uma vez a doutora procuradora, seja sempre bem-vindo. Extensivo a sua acompanhante, embargador Bezerra, nosso decano. Agradeço-lhe por ter me substituído aqui na sessão passada, desembargador André, desembargador Jaime, nosso querido Djalminha, já está tomando banho nas águas do Poço Verde de Itapipoca, né? Doutora Leila, doutora Marina, como sempre. A nossa Romélia, que sem ela e a secretaria, isso aqui
não aconteceria. O técnico aí das mídias, ao policial militar Cabo, nome do senhor? Cabo Lacerda, os agradecimentos desta presidência. Desembargador Bezerra. Presidente, sou feliz por mais uma vez participar, ver que hoje nós fizemos efetivamente justiça. Muito bom. Né? Tá certo? Estou muito feliz porque o meu ego hoje foi satisfeito sobre todos os aspectos. Foi satisfeito por conta das evidências de um processo. Sim. Bem claro isso, né? Mais uma vez, dando meu boa tarde a todos, a doutora, né? A procuradora, a assistente, a excelência. Sempre é um prazer substituí-lo quando for necessário. Secretaria, a doutora Defensora Pública, meus colegas André, João, está lá gozando os humores lá da sua Itapipoca querida, né? Botando um gibão e um chapéu de couro, e as suas algibeiras, né? E o meu colega Dom Jaime. A todos, boa tarde, policial também, todos boa tarde, boa semana. Nós encerramos recentemente uma audiência com essa mesma expressão de felicidade. Eu próprio, né? Que se torne repetitivo. Desembargador André. Desembargador, só desejar a todos uma ótima semana, uma boa tarde, todos com muita saúde, muita tranquilidade. Dizer que eu já conversei com o presidente para convocar o desembargador Dom Jaime, que na nossa próxima confraternização ele faça uma apresentação, um exímio pianista. A gente só acompanha pela rede social, a gente ter esse prazer de escutá-lo ao vivo, de agradecer ao desembargador Bezerra pelo diálogo, pela capacidade de repensar, não vem com pensar fora da caixa, não vem com voto fechado, escuta, dialoga, como eu tenho escutado também ele em algumas questões, e será visto na próxima sessão. Sempre que peço visto, eu vou dialogar quando dá tempo, não deu hoje com o desembargador Jaime, mas achei bom ele pedir visto, porque ele vai poder ponderar e ver, e a gente construir uma jurisprudência aqui cada vez mais efetiva. E, presidente, parabenizado pela condução, mais uma vez desejar tudo de bom para a sua família, muita saúde, o senhor sabe a que eu me refiro, força, foco e fé, e que tanto a doutora Leila, a doutora Ângela Albuquerque, Marina, que nos apoia, e todos que estão na assessoria policial, pessoal que nos ajuda do CAT, desejar a todos uma ótima semana e muita saúde. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, desembargador André. Eu queria pedir desculpa, porque eu acho que não me referi à doutora Leila. Tá? Aqui passando a palavra para esse artista que vai de Eric Clapton a Vinícius e Toquinho, né? Multi-instrumentista, desembargador Jaime Medeiros. Obrigado, Excelência. Eu cedo aprendi que quem ama a música jamais padece de solidão, né? Então, mesmo às vezes, quando sozinho lá no meu humilde sítio lá da Serra, né? Durante o período de lockdown da pandemia, né? Colocava ali a minha caixinha de som e qualquer música que viesse era uma excelente companhia. Eu agradeço pela manhã de aprendizado e desejo a todos saúde e paz, porque, como diz o brocado popular, o resto a gente corre atrás, né? E essa saúde seja extensiva a todos os membros da nossa família, nossos familiares, amigos, e uma excelente semana para todos nós. Obrigado por essa manhã de fraterna convivência. Obrigado, desembargador Jaime. Doutora Procuradora, quer deixar algum registro, algum comentário? Eu fiquei assim muito satisfeita com o resultado desses julgamentos, principalmente esse último, que eu achei assim espetacular, a justiça que foi feita aqui e também a tranquilidade que o senhor transmite para as pessoas. Isso é muito importante.
Eu desejo um resto de dia abençoado para todos nós. Doutora Leila? Excelências, eu queria também parabenizá-los pela qualidade dos julgamentos de hoje, especialmente também esse último julgamento. Como diz a procuradora, a doutora procuradora, foi feita justiça no dia de hoje. E, no mais, desejar a todos um feliz dia. Nem cansou, né? Embora o adiantar da hora, nem cansou, devido à qualidade dos julgamentos. Agradecendo a todos novamente, eu declaro, a doutora Marina já agradeci, né? Ontem ficou até 9h30 da noite conversando comigo sobre trabalho. Declaro encerrada a sessão.